Olá, tudo bem? Eu já vou começar com uma frase que é, de certa maneira, bastante impactante, né? O melhor acerto seu foi ter errado. Quando a gente coloca esse tipo de afirmação, isso realmente tem um sentido bastante contraditório, um sentido bastante dicotômico, né? Quando nós falamos dentro desse eixo do erro, que é o que eu vou comentar um pouquinho para vocês, tem a ver principalmente com elementos que costumam acontecer quando a gente fala sobre o processo de criação. E independente de qual criação isso seja, se a criação é científica, se a criação é uma fórmula, se a criação, obviamente, é uma história, se a criação é um roteiro, isso não importa. Dentro das convenções do processo de criação, inclusive cito até uma pessoa que praticamente é pioneira nessa pesquisa sobre processos, que por muita alegria foi minha orientadora na época do doutorado, que é a Cecília Almeida Sares. Ela tem aí várias obras, mas trago três aqui que são super interessantes, Arquivos de criação, Redes de criação, a construção da obra de arte e gestos inacabados, que é o processo de criação artística. Dentro dessas discussões do processo de criação, ela vem, e a gente sabe disso, nós que somos criadores sabemos muito disso, você que está ouvindo essa minha conversa de agora sabe muito bem disso, depende muito da nossa individualidade, depende muito da nossa vivência, aquilo que nós experimentamos do mundo, o que nós conhecemos do mundo à nossa volta. Eu costumo dizer muito isso, às vezes eu até chego a ser um pouco repetitivo quando eu falo nesse sentido da nossa vivência ser muito ímpar, em relação às outras vivências, e as outras vivências também têm todas as suas características que são somente delas e que a nossa nem sequer chega perto ou tem outros elementos que não são comparados à vivência de outras pessoas. Então tudo isso conta muito dentro do processo de criação. Cada elemento o qual nós já vivenciamos, cada momento, cada leitura, tudo que engloba o nosso conhecimento faz parte da nossa vivência. E isso automaticamente faz parte do processo de criação. Então, cada criador tem o seu processo. E isso é muito importante. Às vezes a gente fica estancado em elementos os quais são representativamente importantes para outros criadores, e a gente não consegue enxergar o nosso processo de criação. Então, às vezes eu falo, a gente se prende muitas vezes em questão de manuais, tudo aquilo que de fato vem trazer certas experiências que são muito importantes, e a gente tem que deixar claro que essa importância ela está ligada à pessoa que criou. Então, para ela, aquilo funciona perfeitamente bem. Para ela, aquele sistema ao qual foi criado funciona muito bem. Será que funciona muito bem para nós? Essa é uma questão que a gente tem que perguntar constantemente. Então, para que a gente entenda se aquilo que foi criado pelo outro pode funcionar para nós, a gente tem que entender, antes de mais nada, qual é o meu processo de criação. Então, quando eu falo da questão do erro, não só a Cecília vem falar, mas ela usa um autor super legal, eu trouxe aqui, chamado Steve Johnson. Se você der uma olhadinha aí, você vai ver de onde vêm as boas ideias. Steve Johnson. Depois eu vou colocar ali na descrição esses autores todos para vocês terem, caso você decida buscar e conhecer um pouco mais. E o Steve Johnson vem falar de algo que a gente deixa de lado e que a gente, de fato, não está muito ligado, ou muitas vezes acredita que seja algo totalmente equivocado pensar no erro. O erro, na verdade, até o Steve Johnson diz isso, ele faz parte do processo de criação. Então, quando a gente fala do processo de criação, muitos eventos, muitas obras, vamos dizer assim, foram constituídas a partir do erro. Então a gente julga muito esse processo, achando que o erro é um equívoco que sempre dará
errado, vamos dizer assim, que sempre nos conduzirá a um caminho equivocado, mas olha só, a Cecília, o Steve Johnson e muitos outros autores vêm dizer que o erro, ele é um elemento muito importante que faz parte do processo, porque a partir dele nós encontramos novos caminhos, a partir dele nós desvendamos aquilo que estava escondido, a partir do erro a gente espera, e a partir dessa espera a gente tem o que o Steve Johnson diz sobre a ideia temporal. A gente erra, guarda isso com a gente, deixa estocado, acredita que é um erro e daqui 2, 3 anos, um mês, 10 anos, a gente vai perceber que aquele erro inicial faltava uma peça, faltava um ponto importante para ser juntado para se transformar numa excelente ideia, para se transformar numa excelente obra, por exemplo. Então existe uma maturidade nesse processo de criação, que cada um tem a sua e que é muito importante que a gente observe esse processo. Então não entenda o erro como uma lástima. Aproveite, uma vez que você erra, uma vez que não deu certo, não jogue isso no lixo. Guarde isso como um elemento que você agora vai chamar de parte do seu processo de criação. Que pode ser que nesse momento ele não funcionou. Pode ser que um pouco mais para frente ele encontre uma nova possibilidade, uma peça que você menos esperava para se encaixar nele e para dar uma ideia extraordinária que estava guardadinha, esperando que você inventasse esse processo. A mesma coisa funciona, é claro, obviamente pensando dentro do processo de criação, de contar histórias, de escrever roteiros, não importa que tipo de história você vai contar. Isso é muito importante e todo criador de história sabe que esse tempo de processo ele é bastante importante pela maturidade da história que você vai contar para o outro, tá bom? Fica aí a dica, E não veja mais o erro como algo descartável, aquilo que vai te incomodar, o que te incomodou. Use-o como parte do processo de criação, certo? Um grande abraço, até mais!